Olá, pessoal. Ó, nós aqui de novo. Agora a gente vai ir para uma outra perspectiva, mais da prática mesmo, das aplicações. Então, o que que eu fiz aqui? Eu agrupei um conjunto de coisas que podem ser feitas e trabalhadas para a gente aproximar os estudantes no continente geometria, para a gente ir ao encontro, ir de encontro e falar sobre, né, esse encontro. São muitas atividades, algumas delas desenvolvidas por mim, outros por professores aqui, né? No geral, a maioria delas eu vou conseguir falar com muita propriedade do que aconteceu, porque eu desenvolvi, mas outras foram informações que a gente deu também e que o resultado depois que as pessoas nos informaram foram resultados muito legais, muito interessantes e que podem contribuir muito para essa perspectiva de geometria que a gente vem trabalhando aqui, tá? Algumas dessas atividades, elas obviamente vão ter que ser adaptadas, né? Adaptadas pelas escolas, pelos professores, de acordo com as escolas, de acordo com os materiais, com as disponibilidades, com as turmas. Então, assim, não são um conjunto de receitas. Como eu fiz com números, agora o que a gente vai ver é uma infinidade de coisas que a gente pode adaptar, que a gente pode pegar uma ideia e a partir dela fazer um trabalho, desenvolver alguma coisa, tá bom? Cada uma dessas atividades mereceria quase que uma hora de explicação. E aí eu vou acabar que eu vou falar muito rápido sobre elas, mas aí depois, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa, vocês podem me mandar mensagem, meu e-mail está aí, diogofaria.fmg@gmail.com, e aí a gente vai conversando, tá bom? Então, dentro dessa perspectiva, vamos adentrar esse continente. Então, vamos ver como que a gente vai aproximar, como que a gente vai conflitar e como que a gente vai refletir sobre cada uma dessas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou começar aqui é com o trabalho com embalagens. Bom, o trabalho com embalagens é um trabalho espetacular que ajuda a gente na classificação das formas geométricas. Aquela classificação que a gente viu na primeira parte, né, da aula 4, a gente consegue fazer por meio das embalagens. Na verdade, assim, para a geometria espacial mesmo, são a utilidade mais prática que vai existir da geometria espacial são as embalagens, né? O que acontece com as embalagens? A gente tem uma professora que trabalha comigo que ela junta embalagens, assim, ela é quase que uma acumuladora compulsiva, assim. Mas mesmo que você não tenha as embalagens, você pode solicitar aos estudantes que tragam as embalagens. O ideal é que isso ocorra um bom tempo antes dessa aula acontecer, para que vocês tenham condição de acumular o maior número possível de embalagens. E a partir disso não tem jeito. Onde a gente está, vê uma embalagem ou recebe uma embalagem, já lembra dessa atividade, já guarda para a atividade acontecer, né? Então eu lembro de caixa de panetone, caixa de não sei, a hora que vem aquela caixa. Bom, o trabalho com as embalagens, ele é um trabalho que pode ir para muitas direções, tá? Muitas direções. Então, eu vou mostrar algumas das possibilidades aqui, mas é muito importante que vocês tenham essa clareza de poder ter a possibilidade de trabalhar de diversas formas. Bom, conhecendo a classificação das figuras geométricas. Para compreender melhor as fórmulas, vamos separá-las em grupos, de acordo com suas características comuns. Em outras palavras, vamos classificá-las. Classificar é uma atividade útil para organizar e compreender as coisas. Músicas podem ser agrupadas de acordo com seus ritmos, a biologia classifica os seres da natureza. No supermercado, os produtos de mesma classificação costumam ficar em prateleiras próximas.
Como vimos na primeira parte da oficina, uma mesma coleção de coisas pode ser classificadas de várias maneiras, né? Então, lá na primeira parte da aula, a gente viu que a gente pode organizar de algumas formas, mas essa organização ela pode ser de várias maneiras. Veja o caso do trapézio que a gente viu, né? No caso das formas geométricas, uma maneira comum de classificá-las é começar separando as formas planas das não planas, ou espaciais. Imaginamos o plano como o tampo liso de uma mesa, sem espessura e sem limites, estendendo-se em todas as direções. Um quadrado, um círculo ou uma linha reta podem estar nesse plano imaginado. A base de um cilindro ou uma face de uma pirâmide também pode estar nele, mas o restante desses sólidos salta para fora do plano. Por isso, pirâmides e cilindros não são formas planas. Observe essas duas categorias de formas geométricas. Então, a gente tem as formas planas, que são chatas, sem volume, e as formas não planas, que são espaciais, que podem ter volume, tá? E aí é bom a gente mostrar várias dessas imagens, desses conflitos que podem ocorrer para que o estudante perceba. O que eu gosto nessa imagem é que tem forma que não tem nome, dos dois lados, né? Tem linha reta, linha aberta sem nome. Então é importante a gente ter essa multiplicidade de coisas. Bom, aí a tarefa um, então, nessa perspectiva é a seguinte: as embalagens são formas planas ou formas espaciais? Aí a gente vai começar a questionar os estudantes. Podemos dizer que as superfícies de algumas embalagens são planas? Quais? E aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre a superfície daquela embalagem, tá? Que formas planas essas embalagens que você citou possuem em suas superfícies? Aí a gente já começa a fazer alguma relação, né? Bom, as formas espaciais, elas podem ser classificadas em dois grupos. Os poliedros, né? Os poliedros permanecem sempre em equilíbrio quando deixados sobre uma superfície plana, pois todas as suas faces são planas. Dentre eles, os especiais que a gente mais vai ver são os prismas e as pirâmides. Os não poliedros são sólidos cuja superfície possui partes não planas, ou seja, que podem rolar quando empurrados sobre uma superfície plana, ou que tem uma parte curva, né? Dentre eles destacam-se os cones, os cilindros e as esferas. Essa apresentação ela é muito importante para a gente conduzir a atividade das embalagens, né? Observe suas embalagens e separe-as em dois grupos. Então, aqui a gente pode pegar ou o estudante individualmente ou grupos de estudantes, onde eles vão ter acesso a essas embalagens que eles levaram, e aí eles vão tentar fazer a separação em dois grupos. O grupo das embalagens que tem formas parecidas. Na verdade, assim, num primeiro momento, deixa eles classificarem do jeito que eles acharem melhor. Se ali cair nessa coisa de poliedro e não poliedro, ótimo. Mas se não cair, também ótimo. Só tenta entender qual é a lógica que foi usada para que aquela classificação acontecesse. É isso que é fundamental para a gente. Depois, você pode então pedir para falar: olha, agora nós vamos tentar classificar aquelas que se parecem com poliedros e aquelas que são mais parecidas com não poliedros. Depois, numa tarefa 3, você vai falar: olha, você já conhece os cilindros, os cones e as esferas. No grupo dos não poliedros, separe as embalagens que têm a forma de cone, daquelas que têm a forma de cilindro e daquelas que têm a forma de esfera. Se houver outros tipos de não poliedros, separem também. Na tarefa 4, no grupo dos poliedros, a gente vai separar as embalagens que têm a forma de prisma daquelas que têm a forma de pirâmide. Se houver outros tipos de poliedro, separe-os também.
Então, aqui a gente traz alguns exemplos de prisma, né? Os prisma reto de base quadrada, prisma triangular reto, prisma reto de base pentagonal. Depois aqui a gente tem a pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada e pirâmide de base hexagonal. Bom, a principal diferença entre prisma e pirâmide, eu gosto de fazer assim, você sempre pega a sua mão, tá vendo? Se ao pegar a figura, né, que vai ser um poliedro, a parte de baixo da sua mão tiver a mesma face, o mesmo formato da face que tiver na parte de baixo da mão, tiver na parte de cima, a gente vai ter um prisma, tá? Se for um poliedro com essas características. A pirâmide, o que vai acontecer? Você vai ficar com a figura na parte de baixo, né? A forma na parte de baixo e um ponto na parte de cima. As pessoas tendem a achar que pirâmide só é a do Egito, de base quadrangular. Não, a gente tem pirâmide de base triangular, pentagonal, hexagonal, decagonal, dodecagonal, icosagonal. Ixi, tem coisa para mais de metro. E aí é importante para a gente fazer essa distinção, né? E a partir daí, a gente começa a nomear, então, veja, aquelas embalagens que são usadas no dia a dia, e aí a gente passa a dar nomes geométricos, os nomes que elas vão receber lá no continente da geometria, tá? Bom, depois a gente pode ampliar isso ainda. Ó. Agora que a gente já tem todos os grupos de formas espaciais representados pelas embalagens, a tarefa então é preencher uma tabela, por exemplo. Aí a gente pode apresentar essa tabela aqui, que ainda pede para separar entre plástico, vidro, papelão e alumínio, que a gente ainda pode fazer todo um trabalho usando as ideias discutidas de meio ambiente em ciências, em geografia, a gente consegue fazer algumas associações, né? Então, assim, quantos produtos que eram prismas e eram de papelão, de alumínio, de vidro, de plástico, né? Por isso que uma quantidade muito grande de objetos é muito bacana. A gente já teve essas atividades feitas por alunos individualmente, por alunos em grupo e por todos juntos na condução da aula. Aí vai de acordo com o que você achar melhor, tá? Além disso, uma outra coisa que a gente pode fazer com as embalagens são as marcas na areia. Eu falo isso porque quando eu entrei no concurso da UFMG, o tema da aula prática que eu tive que dar era geometria espacial. E aí eu levei uma caixa de areia e levei essas figuras, né? Que também eu construí com argila, é outra coisa que a gente pode fazer. Se a gente tiver dificuldade com as embalagens, a gente pode tentar conseguir argila e aí pedir para os estudantes construírem figuras sólidas e a partir das figuras construídas a gente vai fazendo a separação de poliedros, não poliedros. E aí a gente consegue também fazer essa atividade. E aí o que eu fiz? Eu pegava a figura e apertava na areia. E aí ela deixava uma marca na areia. Então essa marca na areia é a face só, a face é, daquele poliedro, por exemplo, e aí a gente consegue nomear. Então pega uma pirâmide, afunda a pirâmide na areia. Qual a base que ficou ali? Ficou no formato de um quadrado? Então é uma pirâmide quadrangular. Ficou no formato de um triângulo? Então é uma pirâmide triangular. Nossa, dá para fazer atividades maravilhosas com areia, né? É muito interessante mesmo, né? Bom, e as formas planas? Elas também podem ser separadas, mesmo depois dos estudos desses objetos, a gente ainda consegue agora olhar só para as faces planas dessas embalagens. E aí a gente vai fazer a classificação dos polígonos, né?
Então, os triângulos são polígonos com 3 lados, quadriláteros com 4, pentágonos com 5, e aí eles querem saber com 10, decágono, com 20, icosságono, com 100, centágono, com 1000, quilógono. E aí eles ficam na loucura, né? E a gente que é obrigado a correr atrás disso. Bom, e aí, essa atividade com as embalagens, a gente pode fazer uma outra atividade que a gente vai chamar. Opa, apertei aqui. A gente pode chamar de projeções. A gente vai brincar um pouco com essas projeções, que pode ser de embalagens ou pode ser de objetos. Às vezes você tem algum objeto geométrico, um sólido na sua escola, ou você tem na sua casa, você pode levar o objeto e fazer algumas projeções no plano vertical, por exemplo. Então, olha que interessante. O objetivo é a gente pegar essas três figuras e fazer a projeção no plano vertical dessas figuras. Então, imagina que a figura está aqui e eu tenho aqui um papel, um plano vertical, onde eu vou fazer a projeção. Aí a gente explica um pouco o que é projeção, diz que a engenharia usa muito isso, principalmente engenharia mecânica. Então, essa ideia de projeção é como se eu jogasse uma luz no objeto e aí ele vai causar uma sombra no papel, que aqui a gente está chamando de plano vertical. E aí, qual o formato dessa figura? E aí é muito interessante da gente ver que só pela projeção no plano vertical, eu não consigo distinguir, por exemplo, aqui qual dos objetos que eu estou colocando. Então veja, eu tenho aqui um círculo. Imagina que eu ponho um círculo, seguro um círculo e jogo uma luz atrás dele. Qual a projeção que ele vai jogar, por exemplo, no quadro? Ah, eu estou falando de luz por causa que eu fiz essa atividade com o reto projetor. Então eu ficava escondido e aí eu colocava a figura na frente do reto projetor e a figura que ficava lá, eles tinham que tentar adivinhar o que era. E aí você já causa um certo desconforto. Peraí, eu vou precisar de mais alguma representação. Né? Tá vendo que tanto o círculo, quanto o cilindro, quanto a esfera, se você joga a luz, ela vai projetar a mesma coisa lá no papel, né? Que se for uma sombra, vai ser um círculo, tá? As três figuras vão fazer isso. E aí dá para a gente brincar com diversas figuras. Então você leva a figura e aí o legal é se for escondido, que pode ser com a lanterna do celular, pode ser com uma lanterna ou pode ser com reto projetor. Você, por exemplo, faz tipo uma cabine ou põe um papelão, alguma coisa, para a gente não ver que objeto que o estudante está com ele na mão. E aí ele vai ter que fazer a projeção no plano vertical daquele objeto para a gente poder tentar descobrir que objeto que ele está tentando mostrar para a gente, né? Essa aula investigativa, você vê que assim, ela começa a mexer muito com a questão da imaginação e a juntar elementos. Espera aí, então a figura que ele está me mostrando, por exemplo, eu posso dizer que isso aqui é uma pirâmide? Não, pela projeção no plano vertical, eu nunca poderia falar que era uma pirâmide. Ou eu nunca poderia falar que era um prisma. Eu poderia falar que era um círculo, uma circunferência, um cilindro, uma esfera, um cone ou outro não poliedro que tenha esse formato circular, tá? E aí, depois de um tempo, a gente pode avançar um pouco mais, tentando mostrar a ideia da projeção tanto no plano vertical quanto no plano horizontal, tá? Que no caso da gente mostrar, a gente vai virar o objeto. Então, ó, plano vertical, esse. Plano horizontal, a gente vira o objeto para poder enxergar. Mas na hora que for desenhar, por exemplo, que a gente pedir para os estudantes, né, você dá um objeto e fala assim, então, desenha para mim a sombra desse objeto no plano vertical e no plano horizontal. Sai coisas maravilhosas, coisas muito legais, né? E aí
a gente já consegue ver uma diferenciação. Olha que lindo isso. Olha aqui, ó, a projeção, por exemplo, do círculo. No plano vertical, a gente vai ver outro círculo. Mas no plano horizontal, a gente vai ver apenas uma linha. Uma vez que o círculo, né, em tese, ele não tem espessura nenhuma, mas imagina que a gente recortou um círculo, né, fininho para fingir que é um círculo. Né? Mas se eu recortei, ele é um cilindro, né, gente? Um cilindro com a altura pequenininha, mas a gente finge que é um círculo. Depois eu pego o cilindro. Olha a representação do cilindro, que interessante. E muitos estudantes não conseguem identificar a figura. Se você tira o cilindro daqui e mostra a projeção do plano vertical e a projeção do plano horizontal, eles têm muita dificuldade de compreender que o cilindro está conectado com o retângulo. E aí, obviamente, se a gente entrega a planificação da figura para ele fazer, ele vai conseguir perceber isso. Ou se a gente dá um cilindro e pede para ele recortar, né, um cilindro de papel, e aí ele consegue abrir, ver a planificação e ver o retângulo ali, tá? E a esfera que vai trazer esses dois círculos nos dois planos, né? É uma atividade simples, vamos dizer, uma atividade boba, mas é uma atividade de uma riqueza incomensurável. Fora quanta coisa a gente pode discutir e quantos objetos a gente não pode utilizar. Objetos que a gente gostaria para poder ir ao encontro do que a gente quer ensinar, mas objetos da realidade dos estudantes. Objetos que aí vão provocar, talvez, reflexões que nem a gente saiba o que a gente vai fazer ali. Por isso que eu acho isso importante. E aí dá para a gente ainda avançar um pouco mais. A gente pode pedir para eles levarem manual, né? Manual de montagem de peças, de objetos. E aí você pode apresentar, por exemplo, essas representações aqui que a engenharia mecânica utiliza para mostrar os objetos. Né? Aqui a gente tem a representação em duas vistas de sólidos compostos, né? E aí a gente começa a refletir que às vezes só duas vistas não são suficientes para a gente representar um mesmo objeto. Isso aqui, por exemplo, se tiver algum estudante que trabalha com maquinaria, que trabalha em alguma empresa que tenha esses manuais ou que tenha essa linguagem, esse estudante pode trazer para dentro da sala de aula e fazer essa conexão. E aí a gente pode ver a utilidade prática de um conhecimento geométrico no dia a dia dos estudantes. Aí a gente pode mostrar outras projeções que, por exemplo, no caso aqui, tanto da vertical quanto da horizontal, vejam que são dois objetos diferentes resultando na mesma projeção. E aí a gente provoca. O que a gente pode fazer para diferenciar isso então? E aí é muito legal que os estudantes vão trazendo. Então a gente pode fazer projeções nas laterais, projeção superior também. E aí a gente consegue fazer 6 projeções. A lateral direita, a lateral esquerda, superior, inferior, a frente e atrás, por exemplo. Veja a grandiosidade de coisas que a gente pode fazer com essas projeções. E essas projeções, elas, assim, a gente precisa fazer muita atividade para esgotar mesmo. E aí pedir para ele fazer em casa, e aí pedir para ele desenhar essas projeções, né? Aqui outras, ó, a necessidade, né? E aí a gente vai mostrando, ó, quanto mais projeções a gente conseguir fazer, mais próximo do objeto real a gente vai chegar. E aí chega na atividade das esculturas. Então veja só, a gente pega as embalagens, aquelas embalagens a gente não joga fora, a gente vai usar elas assim muito. Depois a gente pode pegar uma embalagem e fazer as projeções, e aí depois a gente chega na hora das esculturas, né?
Então, assim, o que, que vai acontecer com as esculturas? A gente vai pedir para os estudantes, aí é sempre bom pegar um grupo de estudantes, de 3 a 5 estudantes, por exemplo, né? Vai depender do tamanho da sala. E aí a gente vai pedir para ele construir uma escultura. Uma escultura. Então ele vai escolher as embalagens que ele quer, os objetos que ele quer, e ele vai construir uma escultura. Então aqui a gente tem 2 grupos que foram fazer as esculturas. Depois, aí vocês estão vendo que a gente levou cartolina branca, mas pode ser papel craft, pode ser outro papel, é só para não atrapalhar o fundo na hora de tirar as fotos. E aí a gente pede para o grupo, ok, você fez a sua escultura, agora você vai tirar uma foto para mim. Você vai tirar uma foto de frente, uma foto de cima, uma foto de trás e uma foto das laterais. A gente só não vai conseguir tirar a foto de baixo, né? Então a gente vai tirar 5 fotos. De frente, de trás, de cima, do lado direito e do lado esquerdo, ok? Feito isso, a gente vai entregar 5 papéis. Folha A4 branca. E aí, ó, cai no mundo aqui em BH. E aí a gente vai falar o seguinte: agora, o que, que você vai fazer? Você vai fazer, então, obviamente que se tiver 5 pessoas, cada um pode ficar responsável por uma projeção. Cada um vai ficar responsável por uma projeção. Olha, você vai fazer a projeção de frente. É como se você jogasse uma luz na sua escultura. Qual é a sombra que essa escultura vai fazer no papel que está ali atrás? E aí a pessoa vai desenhar. A mesma coisa é a pessoa que for fazer a lateral direita. Ela vai virar, olhar para a lateral direita e fazer a sombra que vai ser a projeção da lateral direita. A mesma coisa da lateral esquerda, de trás. Depois uma pessoa sobe na cadeira e vai fazer como se jogasse uma luz ali. Qual a sombra? Qual o contorno que a escultura deixaria, por exemplo, numa areia, né? E aí a gente leva sacos de lixo ou algum saco maior, porque a hora que eles terminarem, a gente vai desfazer essa escultura e guardar todos esses objetos no mesmo saco. No outro dia, né, o ideal é que aconteça no outro dia, a gente vai trocar as esculturas de grupo. Então, se eu fiz a escultura X, naquele outro dia eu vou pegar a escultura Y do meu colega. Quando eu receber o saco do outro grupo, eu vou estar com todas as figuras que foram usadas pela escultura, mas eu não vou ter a foto da escultura. Eu vou ter o quê? Eu vou ter as projeções daquela escultura. As 5 projeções. De frente, de trás, lateral direita, lateral esquerda e de cima. E aí o desafio do meu grupo é, olhando aquelas projeções, e a gente escreve no papel, tá? Frente, verso, lateral direita, lateral de esquerda e de cima. Para que as pessoas tenham essa clareza. E aí eles vão pegar aqueles objetos e vão tentar reconstruir aquela escultura inicial. E aí é pano para manga. Porque aí a gente vai ver dificuldades que foram feitas na confecção da projeção, depois dificuldade na compreensão, e aí é muito interessante. E aí a gente deixa. Quando o grupo termina, a gente pega as fotos que foram tiradas das esculturas originais e a gente faz a comparação. E aí depois a gente vai conversar muito sobre isso. O que, que deu certo, o que, que não deu certo, qual a dica que a gente pode dar para a projeção. Gente, nessa brincadeira, a gente vai conseguir trabalhar tantos conceitos geométricos. A gente vai conseguir, primeiro, que os estudantes interagem de uma maneira muito bonita, interagem de uma maneira muito significativa, e eu acho que isso não tem preço, né? E fora que a gente está conectando a geometria. Vocês estão vendo que são atividades
que não são atividades do cotidiano, a não ser quem trabalha com projeção, mas são atividades específicas daquele continente da geometria, mas que a gente consegue associar com coisas que a gente trabalha aqui. É uma atividade que vale muito a pena, gente. Se eu fosse vocês, assim, quem não conhece, claro, né, que algumas pessoas já podem conhecer, já podem fazer, mas assim, o ganho com isso, obviamente que no início a gente começa com poucos objetos, né? Poucos objetos, objetos mais fáceis. Agora, a hora que os estudantes trazem os objetos deles, vem cada coisa, e na hora de desenhar, tem umas coisas assim muito, muito, muito difíceis, né? Bom, aqui é uma atividade que ela é muito manjada, vamos dizer assim, mas quando a gente está no início do trabalho com a geometria, obviamente que as crianças adoram essas atividades, mas os adultos também. Vocês estão vendo aqui, ó, são adultos que fizeram essa atividade. É com jujuba, mas você pode usar alguma outra bala ou alguma coisa flexível que você tenha mais acesso. O ideal é que seja alguma coisa comestível mesmo, para a gente poder brincar um pouquinho, né? E aí, o que que a gente precisa para fazer essa atividade doce geometria? A gente precisa das jujubas, a gente precisa de pratos de plástico aqui, no caso, a gente precisa de palitos de dente e palitos de churrasco, tá? Obviamente que isso aqui foram atividades de antes da pandemia, né? Hoje a gente tem que repensar e como fazer isso, mas precisa de álcool, apesar que a gente levou álcool nesse dia aqui. E aí a gente começa primeiro com a, uma coisa assim de liberdade. Construa alguma figura aí para mim usando a jujuba e usando os palitos de dente. Que aí vão ser figuras mais figuras menores, figuras com características de mesma quantidade quase de lados. Poucas figuras eles vão conseguir fazer aí. Depois a gente introduz o palito de churrasco e aí dá para ele fazer associação com os dois tamanhos e aí a gente consegue várias figuras. A partir daí, aí a gente começa a direcionar para aquilo que a gente quer. Então, olha, agora nós vamos fazer um trabalho só com prismas. E aí todos os grupos vão construir. Eu preciso de um prisma triangular e de um prisma quadrangular, de um prisma pentagonal, por exemplo, ou hexagonal. E aí a gente vai ver como que eles vão fazer. Depois a gente começa a analisar, então, aqui é uma atividade que dá para analisar com muito carinho as arestas e os vértices dessas figuras. As faces a gente pode comentar sobre elas, mas são o que mais eles vão conseguir trabalhar visualmente são as arestas e os vértices. E aí a gente faz contagem, faz anotação, faz reflexão. Se a turma já está um pouco mais avançada, a gente faz a conversa sobre a relação de Euler, que relaciona faces, arestas e vértices. E aí, numericamente, a gente consegue saber quanto de cada a gente vai ter. E aí faz essa discussão. Depois eu pulo para as pirâmides. Ok, agora eu quero pirâmides. E aí a gente vai construindo relações também. Olha o que acontece com vértice, aresta e face quando é prisma. Vértice, aresta e face quando é pirâmide. E aí, com essa brincadeira, a gente consegue desenvolver algumas habilidades dessa fase mais inicial do conhecimento geométrico. Terminou, aquele grupo vai comer as jujubas que lá estão. Né? E a gente brinca que só pode comer no final se conseguir fazer todas as atividades, né? É uma atividade muito simples, muito básica, vamos dizer assim, mas que conecta os estudantes e aí você vai fazer uma investigação lá do tipo 2, que é aquela que o Scovsmose falava, né, que é específica do conhecimento matemático, mas que vai possibilitar algumas reflexões, fora que é divertido, fora que é gostoso, e trabalha com a questão manual e dá para a gente fazer algumas conexões aqui.
Na mesma perspectiva, a gente pode trabalhar com os esqueletos geométricos. Essa atividade também eu desenvolvi na minha aula quando eu entrei na Federal. Eu tenho um carinho muito grande por ela, assim, exatamente porque ela possibilita muitas reflexões. Então você veja, os estudantes vão escolher então aquelas embalagens, aí eu vou levar canudo e vou levar um elástico fino, que aqui a gente chama de elastano. Sabe aquele elástico bem fininho, que é uma linha? E aí primeiro, a gente vai fazer o esqueleto daquela embalagem. Então, olha aqui o chá leão aqui, o chá mate aqui. A gente pega então os canudos, põe nas arestas, corta, e aí a gente esquematiza tudo e depois começa a novela de passar o elástico entre todo mundo para ele ficar bem firme. Quanto mais firme for e você segurar bem, mais resistente vai ficar o esqueleto. Repara aqui na figura do lado aqui, ó. Olha só. Aqui eu já tirei a embalagem e o esqueleto ficou inteirinho, ó. Inteirinho. E aí é muito interessante, porque aqui o estudante ele pode fazer então, olha só, aqui ele vai ter uma relação com o vértice muito visual. Aqui ele vai ter uma relação com a aresta muito visual. Lá também com a aresta, mas aqui vai ficar só em pé as arestas. Olha que interessante. E o que eu acho mais legal ainda é que você pode pegar, por exemplo, essa figura, ir no quadro e dar uma empurradinha assim, ó. E aí você vai ver a projeção dessa figura no quadro, ou seja, como é que eu desenho então um cubo no quadro? Como é que ele ficaria no quadro se eu amassar ele? E aí o estudante consegue fazer a associação com aquele desenho que a gente faz, dando a ideia de uma figura tridimensional, mas que não é tridimensional. É uma atividade que eu acho muito, muito interessante. Olha aqui embaixo, alguém escolheu uma embalagem de pizza, né? E aí a gente consegue fazer vários esqueletos geométricos. Aí a gente consegue estudar esses esqueletos geométricos, fazer algumas reflexões. Quando todos os grupos ou todos os estudantes terminarem, aí vem o grande finale, que é falar, ô Diogo, você já trabalhou com vértice, com aresta, mas cadê a face? E aí o esqueleto geométrico permite a gente fazer uma atividade com a face. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer é, bolha de sabão. Nós vamos pegar aquele líquido de bolha de sabão. Como é que faz aquele líquido? Você vai jogar água, detergente e açúcar. O segredo é o açúcar. Quando eu fui fazer a prova aqui, eu estava fazendo teste, só com água e com detergente. E aí eu fazia a bolha, mas ela desaparecia. Eu queria que a bolha ficasse um pouco mais. O que faz ela ficar mais é o açúcar. Qual a quantidade? É bem pouco, mas aí você vai testando mesmo, na hora que for fazendo com os estudantes. Não está ficando muito legal, põe açúcar. Ou põe mais sabão, alguma coisa assim, né? E aí o estudante vai mergulhar. Aqui, ó, é aquela projeção que eu falei para vocês, tá? A gente foi no quadro, ó, e aí a gente coloca a projeção. Olha que gracinha que fica a projeção do, é, do cubo no quadro. E aí a gente consegue estudar, discutir com os estudantes por que a gente faz o desenho dessa forma, né? E aqui, ó, a gente mergulha na água com sabão. E a hora que você mergulha, a bolha de sabão vai ficar na face. E aí, se tiver sol, aqui não tinha sol no dia, até que tinha um pouquinho, mas e aí a gente vai fazendo. O objetivo é conseguir tirar uma foto bem bonita com com a face toda de sabão. Olha, não tem criança, não tem adolescente, não tem adulto, não tem idoso que não goste de fazer uma atividade dessa.
Ela é muito interessante, muito prazerosa. E aí depois você vai discutir o formato dessa bolha de sabão, qual é esse formato, e aí a gente consegue levar aquele conhecimento mais técnico que a gente quer, né? Olha, simetria é outra coisa dentro de geometria que dá para a gente trabalhar e muito, né? Então dá para a gente fazer a simetria com objetos é, físicos mesmo, e aí a gente coloca então um eixo e pede para os estudantes fazer a repetição dos dois lados e depois fazer o desenho disso, tá? A gente nunca pode esquecer de que fez a atividade ali, a gente precisa fazer a conexão com esse pensamento mais abstrato da matemática, né? E aí depois a gente pode levar, por exemplo, um papel quadriculado, que é muito mais fácil de desenhar, depois sem o papel quadriculado, e aí a gente pode inverter os eixos, colocar os eixos em outros lugares. A gente pode fazer dobradura. E aí tem 1 milhão de coisas com dobradura. Essas aqui são as que eles mais gostam de fazer, né? Representando a família. Atividade com desenho, como se fosse um reflexo em um espelho. Então, assim, imaginariamente você divide ao meio aqui, ó, e coloca o eixo de simetria. Então, ó, aqui a gente tem o eixo de simetria. Então, o que está pintado à esquerda, eu vou pintar à direita. E aí, ao final, a gente consegue uma imagem. A gente acha isso na internet, a gente consegue fazer isso quando a gente tem um desenho num papel quadriculado, marca o meio e vai apagando um de cada lado, apaga mais de um lado, deixa do outro. São atividades que ajudam também, porque o conhecimento de simetria ele vai ajudar muito depois, principalmente a entender algumas propriedades de geometria, algumas coisas mais complexas que ele vai poder estudar mais para frente. Tem uma coisa chamada kirigami também. Aqui não dá para explicar tudo com muito cuidado, mas existem vários vídeos no YouTube, tutoriais de como fazer kirigami, tá? O kirigami é assim, seriam como se fossem os flocos de neve, né? Aqui tem um jeito de como desenhar cada um, como cortar, né? Aqui, ó, você vai dobrando, depois você recorta e pelo jeito que você recorta, você vai ter um kirigami, tá? O kirigami, o resultado dele não é uma geometria euclidiana. Aí ele já entra na geometria fractal. Olha só que legal. Mas isso é mais curiosidade mesmo. Aqui o que é interessante é ver as formas que vão sair. Os estudantes ficam muito encantados. A gente consegue enfeitar a sala, e aí eles vão usando a criatividade. Aí você fala: olha, agora eu quero que tenha um coração a hora que eu abrir o seu kirigami. E aí você começa a colocar alguns desafios. Olha, eu quero um triângulo, eu quero um círculo, que aí eles vão ter que pensar, opa, o eixo, o que, que eu estou fazendo, né? E aí fazer uma construção mais pensada, tá? Bom, aqui é uma investigação sobre dobras e cortes. É muito, muito interessante isso aqui. Olha, é uma atividade de investigação. Exatamente porque você. Então veja só, aqui a gente tem um triângulo escaleno acutângulo, escaleno retângulo e escaleno obtusângulo. Obviamente que a gente vai explicar o que, que é, mas o foco não é isso. É isso que é interessante. Você vai explicar o que, que é um escaleno acutângulo. Né? Escaleno, escala louca, aquele que não tem as mesmas medidas. Então você tem o triângulo que é equilátero com 3 lados iguais, isósceles com 2 lados iguais e escaleno com todos os lados diferentes. Quanto aos ângulos, né, você pode classificar como acutângulo, ou seja, todos os ângulos acutos, agudos, retângulo vai ter um ângulo reto e obtusângulo vai ter um ângulo maior que 90 graus. Né? E aí você dá uma folha dobrada para o estudante. Uma folha A4, aí você dobra. Igual tá aqui em cima, ó. Olha só aqui para cima. A folha está dobrada. E aí ele vai desenhar um triângulo escaleno acutângulo,
escaleno retângulo, a gente pode pôr os dois tipos, né? Com o retângulo mais arrumadinho aqui, reto à esquerda, e com ele lá no outro vértice. E o escaleno obtusângulo, que a gente também pode fazer de duas formas, tá? E aí, beleza. Todo mundo desenhou, a gente explicou o que, que é, tá todo mundo entendendo. A gente vai abrir a folha. E aí, na hora que abrir a folha, vai ficar uma marca. Aqui a gente coloriu de canetinha, né? Ficou a marca. Que depois a gente pega o lápis, a caneta, a régua, e a gente vai fazer a marca certinho, usando a ideia da simetria mesmo. E a pergunta que vai ficar é: como é que você classifica a nova figura? Então veja, o triângulo escaleno acutângulo, a hora que eu desenhei, ele virou um quadrilátero convexo. Que se eu não quiser usar o termo convexo, tudo bem, tá? Mas aqui é um ótimo momento para a gente trabalhar a ideia de côncavo e convexo, né? O triângulo retângulo virou um triângulo isósceles. O outro triângulo virou um quadrilátero convexo, que não tem nome, a não ser quadrilátero qualquer, tá? Olha o escaleno, o que que virou? Virou um quadrilátero côncavo. E aí aqui você pode olhar pela diferença entre eles, eles vão conseguir dizer para a gente o que é côncavo e o que é convexo. Só observando. Depois, o último também gerou um quadrilátero convexo. Uma atividade simples, mas de uma riqueza de reflexões que a gente pode fazer, vocês não fazem ideia. Agora, veja só, no caso aqui, a gente vai dobrar a figura, desenhar e recortar. E aí, a hora que abrir, olha a figura que vai formar. Então, olha, um triângulo equilátero vai formar um losango, que é um quadrilátero convexo. E aí a gente vai começar assim a provocar. Olha, para obter um triângulo que além de ser isósceles, seja também equilátero, o que eu tenho que fazer para recortar? E aí você começa a provocar os estudantes a pensar, recortando, colorindo, desenhando, vai dobrando, vai cortando, e isso é muito, muito interessante. Aqui eu coloquei os materiais, aqui está o livro que foi a inspiração dessa atividade, que é do João Pedro da Ponte, que é um livro que vale muito a pena. Ele trabalha com investigações matemáticas na sala de aula e isso traz assim uma grandiosidade muito, muito grande. Aqui eu coloquei um pouco passo a passo para que depois, se você tiver alguma curiosidade, você pausa o vídeo aqui e aí você vai conseguir ver um pouquinho sobre isso, né? Esse daqui, ó, são as atividades que eu peguei do acervo de produções da professora Juliana Faria, lá do CP. E aí, opa, aqui, ó, esses aqui são aqueles que eu já tinha mostrado, e aí temos outros aqui que são muito interessantes. O resultado é muito interessante, né? A gente consegue ver muita coisa legal e muita reflexão que depois a gente pode discutir com os estudantes, né? Aí aqui eles colam depois, tá vendo? Olha, a gente fez e aí eles foram colando e colocando o nome. E aí aqui a gente vai abusando também, né? A gente vai pondo os lados que são iguais, os tamanhos, a gente vai olhando para os ângulos, e aí dependendo do quanto eu posso avançar com os meus estudantes, a gente vai fazendo essa atividade. Essa atividade eu desenvolvi a hora que eu comecei a pensar assim, poxa, eu vou ensinar então a geometria no plano. E aí, em vez de falar plano, saiu pano. E aí eu olhei para esse erro e falei, gente, mas é interessante, porque o que é a geometria no plano? É aquela que acontece no plano. E aí o que a gente fez então? A gente pegou um pano, confesso que foi difícil achar um pano que a tinta ficasse legal, a gente teve dificuldade de achar isso, que os panos mais baratos acabava que a tinta não pegava tão bem.
E aí a gente voltou lá naquelas embalagens, lembra? E aí a gente besuntou as embalagens com tinta e aí a gente encostava a embalagem no pano. Então, a representação no pano daquela embalagem, que é a representação plana daquela superfície. Olha a conexão que a gente conseguiu fazer. E aí, a partir dessa reflexão, a gente conseguiu ver, então, quais são as superfícies planas que existem em cada figura, em cada embalagem. E aí a gente fez depois a construção, abriu as embalagens, e aí a gente começou a ver essa relação da planificação de uma embalagem. A geometria no pano, ela pode ser muito útil para quando a gente quer entender, por exemplo, olha, uma pirâmide. Por que eu falo pirâmide de base quadrangular? Pirâmide de base pentagonal. E aí a gente consegue ver, a gente consegue enxergar, tá? Bom, essa parte agora é uma parte que vai trazer a ideia de tecnologias para ensinar e aprender geometria. Obviamente que a gente sabe da dificuldade e da realidade da maioria das escolas. A maioria das escolas ainda não tem os laboratórios como a gente gostaria. Mas eu não sei se a sua escola tem. E se a sua escola tem, eu quero te falar sobre isso. Se a sua escola tem, você vai conseguir, além de ensinar, fazer com que os alunos aprendam utilizando essas ferramentas. Se você não tem, eu espero que você tenha a possibilidade de pelo menos levar o seu notebook ou usar um notebook da escola ou o computador da escola para fazer uma aula interativa usando essas ferramentas. A primeira é o Superlogo, que é essa tartaruguinha aqui, que é uma abordagem construcionista para ensinar geometria. É muito legal. E como eu quero trabalhar com vocês um pouquinho isso, eu vou fazer um vídeo só sobre o uso das tecnologias para aprender e ensinar geometria, tá bom? Então, na aula 4 ainda, vou fazer mais um vídeo específico para você ver como é que usa o Superlogo. Onde que você acha, como é que baixa e o que você pode fazer com o Superlogo para aprender e ensinar geometria, tá bom? Ensinar e aprender geometria. A mesma coisa eu vou fazer com GeoGebra, que é outro software de geometria dinâmica, muito útil, muito interessante, que os alunos podem baixar no celular, é gratuito, e você também pode fazer a exposição da sua aula ali. E aí tem muita coisa que dá para a gente fazer, muito material, e eu acho que vale muito a pena. Aí nessa aula que eu for falar sobre tecnologias, eu vou mostrar separado esses dois, tá bom? Aí quem não quiser assistir ou não puder, tudo bem, mas eu acho que vale a pena, viu? E aí vem assim uma coisa que eu sou apaixonado, que é a fotografia, né? E aí, mas não é uma fotografia qualquer, é ver o que a geometria pode contribuir na qualidade de uma fotografia. E conforme a gente vai estudando fotografia, a gente vai apaixonando e vai vendo o quanto de geometria que tem na fotografia. O que faz eu olhar para uma foto e achar ela bonita? Bom, gosto não se discute, mas algumas fotos elas têm uma certa beleza. E uma característica disso é alguns elementos. Veja só, essas duas fotos aqui, elas estão com essa espiral de Fibonacci, que é aquela espiral da regra de ouro, lá da antiga Grécia. Não é à toa, né? Veja como que a foto fica bonita, porque o nosso olho, tô apontando aqui, achando que vocês estão vendo. O nosso olho vem, olha, ele vem e vai no objeto que é o foco principal da foto. Olha que lindo. Onde você olha na foto, veja, a geometria está te levando para o objeto. A mesma coisa aqui, ó, você vem, olha, o olho vem, vai para a mão e para o ó. E não tem jeito, você olha para a foto, ela vem para cá. Você olha para qualquer lugar da foto, ela vem para cá. Algumas pessoas estudaram isso e começaram a ver como que isso é interessante. Bom, essa espiral ela é muito mais complexa de fazer, mas a regra de terços, que é a regra básica da fotografia, ela é super fácil de fazer.
A maioria dos celulares e das câmeras já tem os terços que você pode habilitar na hora de tirar foto. Para que serve isso, né? Bom, a regra dos terços é uma técnica utilizada na fotografia para se obter melhores resultados. Para utilizá-la, deve-se dividir a fotografia em 9 quadrados. Tá, ó, 9 quadrados. Que pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. É, e aí, gente, o foco da foto ele tem que estar nesses pontos de encontro aqui, ó, que é diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente está acostumado a colocar o motivo principal da foto no meio, não é isso? A gente tende a colocar, ó, o motivo principal da foto aqui, ó, vamos supor que é uma pessoa, no meio. E aí eles mostram que não é legal, que o motivo principal da foto ele precisa de estar nos terços, tá? Se é um objeto vertical, ele tem que estar aqui ou aqui. Se é horizontal, ele tem que estar aqui ou aqui. Então, por exemplo, uma foto com o mar e com o céu. A gente tende a fazer assim, ó. Aqui para cima é céu, aqui para baixo é mar. Não, para a foto ficar bonita, primeiro você olha, o que está mais bonito? É o mar ou é o céu? Vamos supor, areia, alguma coisa. Aí você fala, não, o céu está mais bonito. Então você deixa o céu em 2 terços. Isso aqui tudo vai ser o céu. E aqui embaixo a praia ou o mar. Vocês não têm ideia da diferença e da qualidade que a foto fica. E aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês verem como que eu não estou mentindo. Olha só como que essa foto ela fica mais imponente com o farol na regra do terço, tá? Do que se o farol estivesse no meio. É muito interessante. E conforme assim você vai colocando isso nas suas ideias, você nunca mais tira foto colocando sempre o objeto no meio. Você começa a fazer essa separação. Olha aqui, esse leopardo aqui, usando a regra dos terços, tá vendo? Outra coisa importante, ele tá olhando para cá, não tá? Então o espaço maior tem que ficar para cá. Porque se ele tá olhando para cá e a gente deixa esse espaço maior, a foto fica estranha. Fica super estranho. Aqui, ó, você vê que a gente vem e faz um movimento, ó. Vem e olha para onde ele está olhando. Volta, vem para ele e olha e vai. É esse, porque a foto ela tem que ter um movimento. Isso é geometria. Isso é geometria. E isso é legal de trabalhar com eles, né? E depois vocês vão ver eu usando isso aqui na geometria pura mesmo. A foto de um casal, por exemplo. Olha o tanto que ela fica mais harmoniosa, né? E você vê que aqui, ó, bem no encontro do terço, que é o encontro quase dos dois, isso chama a atenção da gente, né? Olha aqui, ó, tá vendo? O casal, ó, tá bem aqui no terço, ó. E aí a foto ela ganha outra dimensão, tá? Olha o tanto que a foto fica bonita, né? A mesma coisa a menininha aqui, ó, tá vendo? E você vê que o céu ele ocupa só 1 terço, ó, porque o principal que a gente quer é a menina, então ela vai ficar nos 2 terços, tá? Nos 2 terços. E aí dá para a gente fazer muita coisa. Pedir para os estudantes tirarem fotos usando a regra dos terços. Aqui dá para associar fração, dá para a gente fazer um monte de associação aqui. E aí depois a gente vai usar isso na geometria pura também, que é o que eu vou fazer, né? Eu acho essa foto tão bonitinha, né? Tá vendo? Como que chama a atenção da gente a foto? Olha aqui, ó, o sol em 1 terço e a plantação em 2 terços, tá? E aí aqui a gente não tem um objeto central, então o foco ficou nessa questão dos terços mesmo, né? Bom, então aqui eu acho que dá já para a gente fazer muita coisa interessante, né? Além disso, a gente pode fazer um trabalho com a geometria dos logotipos.
E aí a gente pode estudar os logotipos, eles podem trazer os logotipos que eles acham mais interessantes. O que, que tem de geometria em cada logotipo? Obviamente que a gente tem logotipos que são muito complexos. Por exemplo, o logotipo da Apple, o logotipo do Twitter, ele trabalha com esses círculos. Agora, o tamanho desses círculos está conectado com aquela regra de ouro que a gente já havia conversado. É muito doido isso, né? Como que tem essas conexões? E aí a gente tem logotipos de empresas famosas que são muito simples. Esse aqui é o da Target, por exemplo. Olha, só com círculos, né? O das Olimpíadas. Aí você tem o da Microsoft, que é só quadrados. E aí a gente pode fazer, né, algumas discussões, eles vão trazer os logotipos, aí nós vamos estudar esses logotipos, vamos construir logotipos, que eu acho que é uma coisa super legal. Foi numa brincadeira dessas que eu construí esse com o meu nome, usando a ideia do olho, mas a gente pode fazer ele totalmente geométrico, que dá para fazer também. Hoje em dia a gente tem principalmente nas redes sociais, uma brincadeira de pegar o seu nome e tentar escrever o seu nome de forma geométrica, sabe? Usando assim, ó, representações, ó. Pronto, Diogo. E aí a figura que fica vira o logo do seu nome. E tudo isso a gente consegue fazer com os estudantes também, dá para a gente discutir e ver muitas coisas, né? Olha, a gente pode construir logotipos e aí depois nós vamos ver numa atividade que eu vou mostrar para vocês como que dá para a gente fazer a construção desses logotipos, né? E aí tem logotipos mais complexos que os estudantes gostam de trazer, e aí a gente vai dizer que alguns têm nomes, outros não, dentro do campo da geometria, né? E aí eu chego na artimetria, que é um projeto de matemática que envolve arte com geometria. Eu chamo de artimetria, e aí aqui eu tenho uma exposição das atividades que foram feitas pelos estudantes usando artimetria. Bom, o que está na frente da artimetria? Né? Fazer com que o aluno, né, faça a conexão entre arte e geometria, que ele possa pôr para fora, né, e tudo isso. Mas o que está por trás? A construção geométrica, a habilidade dessa construção geométrica, os conceitos principais de geometria. Então, em vez de falar para ele que agora eu vou ensinar ele a usar a régua para fazer segmentos de reta, eu vou criar uma arte, mas para fazer essa arte, ele vai precisar usar todo o conhecimento, a régua, para construir, então, segmentos de reta. E aí o segmento de reta vai ser ensinado como um meio para ele chegar em alguma coisa, e não como um fim específico. E é aí que está o desafio. Aí que está o grande desafio. Eu trouxe algumas atividades aqui, vou explicar algumas, outras é mais visual mesmo, mas para vocês verem as possibilidades. E aí você vai ver de acordo com o seu planejamento. Então eu consigo trabalhar isso, eu vou trabalhar aquilo. Na hora que eu for trabalhar medidas com régua, eu consigo. E aí você pode fazer essa conexão, tá? Então, eu explico como que eu gostaria, né, que as artimetrias fossem entregues. Geralmente eu faço um esboço para mostrar para eles onde que nós vamos chegar. Então, num primeiro momento, eu mostro. Eu falo, olha, a primeira artimetria vai se chamar curva de retas. Quer dizer que nós vamos fazer uma curva só usando linha reta. O que está por trás disso? Aprender a usar o lápis, aprender a usar a caneta, aprender a usar outras ferramentas matemáticas, né? E outra coisa, assim, eu coloco muitos recados para que eles não coloram, porque quando ele colore, passa lápis por cima, canetinha mais com criança, né? Mas tem adulto que faz isso também. A gente perde a qualidade do desenho, a precisão do desenho. E geometria é precisão. Então aqui a gente vai focar nisso, né? Bom, tá aqui. Como é que faz essa atividade então?
Aí eu dou o passo a passo para eles, né? Olha, desenhe uma linha reta de 8 centímetros e marque os pontos A e B. E aí eu começo a usar uma linguagem geométrica para que eles comecem a entender. Uma linha reta, marque os pontos A e B. Lembra que a gente falou que ponto tem que ser maiúsculo? E aí a gente começa aqui, ó. E aí eu vou mostrando, ó. Agora eu preciso criar uma perpendicular aqui, 90 graus. Como é que eu faço? Ah, eu ainda não ensinei eles a usar o transferidor. Porque veja, essa primeira atividade é régua e segmento de reta. Então eu não vou trazer aqui o transferidor. A gente pega então o esquadro. Ah, professor Diogo, eles não têm esquadro, né? Eu levo o meu esquadro. Quando a gente vai fazer essas atividades, tudo bem que no CP a gente tem uma caixa dessas réguas que são importantes, né? Não tem esquadro, a gente consegue fazer com outros objetos. Dá para fazer com o canto do caderno, tá? Então o que eu queria é que vocês não usassem como desculpa assim, ah, não tem isso. Não, a gente dá um jeito. O objetivo é fazer os estudantes desenvolverem essas atividades, tá? E aí ele faz uma linha é, apenas para marcar, né? Uma linha que depois nós vamos apagar, e aí depois 8 centímetros de novo. Ok. Feito isso, aí eu vou pedir, olha, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir os segmentos AB, aí ó, AB, AC, tá vendo? Eu começo a nomear. Essa nomeação é da geometria, mas eu nomeio aqui para mostrar para ele, olha, é só para você saber. E aí ele vai começar a perceber que essa nomeação facilita a vida. Divida o segmento AB em pedaços de meio centímetro. E aí eles têm muita dificuldade com isso, a gente mostra, a gente faz. Fez a divisão? Aí começa. Agora nós vamos nomear os pontos. Aqui nós vamos pôr de 1 até 16, começando aqui. Depois de 1 a 16, começando aqui. Eu pedi para pôr número porque é mais fácil e depois nós vamos apagar isso, né? E aí o objetivo é ligar o 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, 4 no 4. E aí a gente consegue, olha. Aqui ligou 1 no 1, depois 2 no 2, tá vendo? Só segmentos de reta, ó. 3 no 3, 4 no 4, 5 no 5, 6 no 6, 7 no 7, 8 no 8. E aí vai ligando, ó. 9 no 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando ele liga no 16, ele não tem mais só linhas retas. Ele consegue ter aqui, ó, uma curva perfeita, se ele fez o desenho bonitinho, só usando linhas retas. Tá vendo? Só usando linhas retas. E aí, a gente vai para o desenho 2, por exemplo. Que uma outra coisa que eu uso em artiometria é o seguinte: as primeiras, elas são para ensinar técnica. Depois eu peço para eles usarem a criatividade. Então aqui, ó, eu fiz com o ângulo de 90 graus. Agora eu quero com um ângulo agudo. E depois a gente faz com ângulo obtuso também, tá? E aqui eu estou usando o 45 graus, que é do esquadro, mas se não tiver também, a gente pode dobrar uma folha e tirar, isso aí não importa. E quanto mais fechado for, mais curvo vai ficar o resultado aqui, ó. E aí, ó, a gente faz o mesmo processo, divide, liga os pontos e ao final, olha a parábola. Isso aqui é uma parábola. O estudante conseguiu desenhar uma parábola só com linhas retas, tá? Então a primeira atividade, curva de retas, ela tem essa característica aqui. Depois, usando essa técnica, eu falo para eles: agora eu quero uma estrela de curvas. Eu quero que vocês construam uma estrela só usando curvas. E aí eu tento, num primeiro momento, provocá-los de acordo com a técnica que a gente usou aqui, como é que eu vou fazer essa figura. E é incrível como que a grande maioria consegue. Alguns erram um pouco, e aí um passa a ideia para o outro, e aí depois eu vou e faço com eles, né? Depois eu peço uma curva de retas
livre, que é usando tudo isso que a gente viu. Olha o resultado, gente. Olha quanta coisa bonita saiu. E aí a gente também consegue sair do papel. Porque algumas pessoas têm habilidades com madeira, outras pessoas têm habilidade com a costura, e aí eles vão fazer essas atividades ou na madeira ou na costura. E sai cada coisa maravilhosa. E aí a gente leva, quando dá, a gente leva a madeira, a gente traz o conhecimento deles. Então, quando a gente tem um marceneiro na sala, ele vem, ele traz, ele explica, e a gente usa a técnica e ele usa o conhecimento dele de marcenaria para ajudar a gente. A mesma coisa com quem costura, né? E aí faz na costura. Eu tinha na costura vários exemplos guardados, mas ele está lá no CP e a gente está sem acesso à sala por conta da pandemia, né? Alguns estudantes fazem de forma digital, fazem usando esses aplicativos que eu acabei de comentar com vocês. Olha quanta imagem bonita, quanta figura pode ser feita usando aquelas técnicas que eu ensinei. Aí isso daqui não é uma exigência minha, isso é criatividade. E aí você deixa na mão desse povo. Vocês não têm ideia de quanta coisa bonita vai sair. Ó, aqui tá no papel, do jeito que eu queria. Depois eles podem brincar. Olha aqui, ó. Teve um estudante que coloriu, usando preto e branco. Atleticano. Aí falou, eu vou fazer pro meu time. Falei, então faz. E ficou muito bonito. Mas muito bonito mesmo, né? Olha, e aí você tem outras coisas que você pode fazer. Sai umas coisas muito legais no papel, ó. Tudo usando aquela técnica. Então veja, a técnica gerou essa arte aqui, que eu acho algumas até difíceis de serem replicadas. E aí, quando a gente acha alguma interessante, o estudante explica para a gente como é que ele fez, para que se alguém quiser fazer a replicação daquilo, né? Ah, esse aqui eu achei tão bonitinho também. Olha esse daqui, esse daqui. Ah, eu fico apaixonado, né, gente? Eu fico babando, olha. Eu acho muito interessante. Bom, depois a gente continua. Chegou a hora de trabalhar, por exemplo, com triângulos. E aí eu ficar enchendo os meninos com nomeação, com um monte de coisa. Então nós vamos fazer arte. Então eu vou ensiná-los a como é que faz um triângulo equilátero. Usando aqui, ó, a circunferência. Aí eu ensino as técnicas, como é que divide a circunferência em 3 partes. E aí a gente tem, por exemplo, um triângulo equilátero. Ou a gente usa as ideias de ângulo, aí vai depender, né, do nível que a turma tá. Depois eu peço para dividir de partes iguais aqui em cima, ó, e aí a gente faz essa coisa meio psicodélica, que fica meio curva também. Depois eu ensino, por exemplo, como que classifica o triângulo quanto aos lados. Como que classifica o triângulo quanto aos ângulos. E aí, com recortes ou desenhos, eles têm que construir uma figura que tenha um triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Só triângulos. Aí é um desafio. Por isso que saem essas figuras mais infantis mesmo. Depois, uma preocupação, figura só com ângulos. Ou seja, tem que ter um triângulo retângulo, ó, que é esse que está de rosa, o acutângulo e o obtusângulo. E eu peço para eles o seguinte: a gente vai pôr uma legenda e você vai dizer: onde tiver rosa é um triângulo retângulo, onde tiver azul é um triângulo acutângulo e onde tiver verde é um triângulo obtusângulo. Aí eu faço a análise. Primeiro, se o desenho ficou legal, e sempre fica, né? Fica uns trem estranho, tem hora, mas é legal. E depois eu vou ver se ele está correto. Então, o rosa é um triângulo retângulo? Ok, é um triângulo retângulo. O azul é acutângulo? Todos os ângulos menores que 90. O verde é obtuso? Maior que 90. Ok, figura então está correta. Em relação aos lados, triângulo equilátero é o roxo, todos os lados iguais, ok. Isósceles é o laranja, então tem 2 lados iguais. O verde é escaleno, ok, beleza. E com isso sai muitas figuras, tá? Eu não estou mostrando todas aqui não, senão a gente ficaria 3 horas aqui.
Depois eu precisava ensinar a construir o quadrado e fazer alguns estudos com o quadrado. E aí, junto, a gente desenha então um coração geométrico. Eu ensino como é que faz um quadrado, e aí peço para ele dividir o quadrado, a parte de cima ao meio, e aí a gente faz um semicírculo aqui, depois ele colore tudo e tem o coração geométrico, né? Alguns fazem com quadrado deitado, aí depois reclama, e aí vira. Então tudo isso é aprendizagem, né? E aí depois a gente pode fazer uma conexão com a língua portuguesa, eles podem fazer no Dia dos Namorados ou para mandar um recado para alguém, a gente pode fazer aí um cartão, e aí você consegue fazer essa associação, né? Aqui, a mesma coisa que eu fiz com o triângulo lá atrás, lembra? Que eu fiz com o quadrado, né? Que é muito simples. Você desenha aqui, ó, o quadrado, né? Pronto. Você ensinou ele a desenhar o quadrado. Aí você pede para ele pegar meio centímetro aqui, ó, meio aqui e meio aqui. E aí você liga isso. O resultado vai ser um quadrado, só que virado. Depois você pega mais meio centímetro, meio centímetro, meio centímetro, e aí esse quadrado vai girando, 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 e vai dando essa sensação de espiral, tá? Essa sensação de espiral aqui. Depois eu quero trabalhar as diferenças circulares. A diferença entre círculo, circunferência e esfera. E aí a gente tem que desenhar. O desafio é desenhar a esfera. E aí eu confesso para vocês, eu levo muitas técnicas. Eu levo vídeos mostrando como é que desenha uma esfera bonita, como é que faz. E aí saem umas coisas legais e saem umas coisas muito ruins. Mas pelo menos eu não estou preocupado com o desenho. Eu estou preocupado com a ideia que está por trás do desenho. Aqui, ó, uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Tá? Essa reflexão que eu quero que eles façam. Depois, usando a própria circunferência, a gente divide ela em 6 partes, e aí a gente vai construir estrelas, a gente vai fazer flores circulares que ficam muito bonitas, que dá para fazer também. Aí eu chego na Artimetria 10, por exemplo, que é o tabuleiro de xadrez em perspectiva. Olhando para ele aqui, você vai falar assim: nó, que trem complexo, que trem difícil. Não. Se a gente fez as outras coisas com mais facilidade, você vê, ó, primeiro eu mandei construir um quadrado. Aí aqui embaixo eu mandei dividir em 8 partes iguais. Aqui a gente achou o meio. Depois a gente pegou esse ponto aqui e ligou em todo mundo lá embaixo. Ligou esse ponto aqui em todo mundo lá embaixo. Ligou esse ponto aqui em todo mundo lá embaixo. Onde as linhas se encontraram, eu fechei. Depois você fecha e colore. Quadradinho sim, quadradinho não. E aí você tem um tabuleiro de xadrez em perspectiva. Obviamente que eu estou falando aqui rapidamente, né? Mas assim, isso aqui a gente gasta bastante tempo. Mas principalmente se a gente já fez as outras coisas, né? Veja, não tem nada a não ser régua e lápis aqui. É régua e lápis, ok? E aí, gente, a gente vai para a ampliação. Ok, eu já ensinei a fazer o tabuleiro de xadrez em perspectiva. Então agora cada um vai escolher uma quadra. Você pode escolher uma quadra de basquete, uma quadra de tênis, uma quadra de vôlei, uma quadra de futebol. E aí você vai fazer a quadra, só que em perspectiva. E aí quem escolhe a quadra de basquete sofre, porque ela é muito mais difícil, porque quando tem muitas coisas circulares fica mais difícil. A quadra de tênis geralmente é a mais fácil da gente fazer. E aí a gente mostra, olha, onde que está o meio aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Olha, o meio tá aqui em cima. Tá vendo onde que está o meio da perspectiva? Tá aqui em cima, ó. Então, o meio da quadra, ó, tem que estar lá em cima. E aí, se ele for desenhar alguém, ó, esse alguém que está aqui, ele tem que ser muito maior do que o alguém que está lá. Essa é a ideia de perspectiva, tá?
Pode fazer a quadra de futebol também, mas de novo o que eles acham mais fácil é a quadra de tênis, porque tem menos coisas, né? E aí, gente, a gente amplia. Ok, agora nós vamos fazer uma estrada em perspectiva, usando aquela mesma técnica. Só que agora a gente já consegue fazer uma coisa mais livre. E aí, olha quantas coisas eles conseguem fazer usando essa ideia. E essas atividades aqui, depois eu peço que, ao criar a estrada, ou a cidade, ou alguma coisa, que ele escreva sobre por quê, o que, que tem ali, quais os elementos geométricos, e aí a gente faz uma discussão em relação a isso. O que eu quero é que ele veja que, na perspectiva, o objeto que está aqui na frente é muito maior do que o objeto que está lá atrás. E aí veja, olha, e aí eles erram muito no início. Por isso eu vou fazendo passo por passo, né? E aí tem outros tipos, né, que podem sair, ficar bonitos. Aqui seriam na cidade, então seriam ruas em perspectiva. E aí aquele que quer fazer além, alguns pedem, professor, eu quero desenhar um prédio, como é que é? Aí você traz alguns exemplos, algumas ideias para que eles possam construir. Alguns usam aplicativos para poder fazer desenho, Paint no computador, que aí eles conseguem colar, ficar bonito. Aí vai muito do freguês, né? Aí eu chego no objetivo principal para mim, que é o quarto de Van Gogh. E aí, quando eu chego no quarto de Van Gogh, eu conto toda a biografia do Van Gogh, a gente estuda a biografia do Van Gogh, a gente vê alguns filmes do Van Gogh, a gente vê algumas obras, a gente se apaixona. Não tem como não se apaixonar pelo Van Gogh. E aí eu trago o quarto em Arles, que é um quarto em perspectiva. E aí, depois de saber da história triste do Van Gogh, de se apaixonar por essa história e por essas obras, a gente vê um desenho, uma pintura, e vê que tem uma geometria por trás dessa pintura, e aí eles vão fazer o quarto de Van Gogh, alguns que escolhem fazer o quarto, né? E outros escolhem fazer alguma réplica. Alguns querem fazer uma coisa 3D, outros querem fazer o próprio quarto. O próprio quarto. E aí ele tem que explicar para mim. Às vezes eu separo os objetos para mostrar, olha, quando o objeto não está legal, eu falo, olha para a cama dele, ó, que está na frente, ó, é muito maior do que o que está lá, ó. Isso é a perspectiva, é a ideia de perspectiva, tá vendo? Essa aqui a pessoa quis usar tinta guache, ela quis fazer com tinta. Eu achei que ficou muito lindo. Aí tem uns, ó, que faz o desenho inverso, ó, a perspectiva inversa. E aí o desenho fica um pouco estranho. A gente conversa sobre isso. E aí a gente vai fazendo reflexões. Aqui, ó. Essa aqui usou giz de cera. Usou giz de cera. Eu achei que ficou muito, muito bonito, né? Bom, e aí a gente vai usar aquela ideia de fotografia que a gente viu, né? E aí tem as atividades que eu chamo de fotogeometria. E aí essa artimetria aqui foi fotogeometria plana, por exemplo. E aí eu trago uma foto que eu tirei usando um pouco essa ideia da regra dos terços, usando geometria. E aí eles têm que preencher todo um formulário, né? Ele tem que dar um nome para a fotografia, dizer qual o local da fotografia, essa foto aqui eu tirei lá em Ouro Preto, a data, então ó, eu tirei 12 de maio de 2018. E a gente tem que dizer qual a relação com a geometria. Então, olha, a janela é formada por figuras que dão a ideia de quadriláteros. No original, esses quadriláteros são retângulos, porém o ângulo da foto pode dar a ilusão de paralelogramos apenas. No canto inferior, a parede dá a ideia de uma forma triangular, né? Além disso, a sombra da cruz mostra um encontro perpendicular no meio. Então, eu trago alguns exemplos para provocar para que eles saiam para fazer a fotogeometria plana deles. O que é isso?
é uma preocupação com aquilo de plano que a gente estudou. Além disso, eu ensino a regra dos terços e falo, se possível, coloca a foto nas regras do terço, tá? Aí eu dou ó, eu quero a foto aqui, quero que ele preencha essas diretrizes aqui. E aí vem algumas fotos muito interessantes, né? Aí a gente consegue discutir bastante coisa e refletir sobre a geometria que a gente vem estudando até então. Aqui o foco é geometria plana. Aqui a pessoa quis falar dos hexágonos. Olha, um simples pedaço de graveto encostado na parede gera uma sombra que é a de um triângulo. Então é muito interessante. Formas circulares, que são planas também, a gente pode ter essa ideia. Ou esses formatos aqui, ó, né? Lembrando que a gente nunca vai ter uma foto totalmente plana, né? Mas é na descrição da foto que eu vejo o que ele está tirando, né? Igual essa foto, ó, ela é totalmente espacial, mas aqui a gente consegue ver os quadrados e tal e outras coisas que dá para destacar. Aqui os triângulos também. Enfim, gente, tem uma infinidade de fotos, né? Algumas aqui eu peguei, são fotos que eu uso para ensiná-los também. Outras fotos que são bem interessantes. E depois eu vou para a fotogeometria espacial. E aí eu quero uma coisa que vai estar conectado com essa questão espacial. E aí vem muita coisa legal. Eles também têm que preencher, também têm que explicar. E aí, assim, eu mostro muitas coisas para eles, né? Eu falo, olha, a gente pode fazer essa conexão. Isso aqui foi conhecendo as pirâmides, né? Então, veja, pode ser uma foto simples, não precisa ser uma foto grandiosa. Mas aí ele vai me explicar o que ele está vendo de geometria espacial ali. E aí vem muitas fotos, gente. Opa, aqui que as pessoas têm em casa. Eu trago algumas coisas para dar ideias para eles, né? Usando perspectiva também. Aqui é a foto do Instituto de Ciências Exatas, o ICEX da UFMG, né? E ele tem um formato muito interessante e as janelas aqui, ó, são esquadros. Então, os estudantes quando vão visitar em algum evento, alguma coisa, o Instituto de Ciências Exatas, eles apaixonam, assim, né? Até o formato dos bancos, então tem toda uma preocupação, enfim, né? Bem geométrico mesmo. E aqui, ó, são as produções de artimetria que a gente fez. Por exemplo, isso aqui é uma, deixa eu escrever aqui, ó, é uma cardioide. É uma cardioide. A cardioide a gente fez dividindo a circunferência em 72 partes, e aí foi ligando sempre uma no dobro da outra, e aí ela sai a cardioide, que dá esse formato de coração. Então a gente desenha nefroide, cardioide, que são curvas especiais da geometria também. Olha aqui, ó, tá vendo? Levou a madeira circular assim, foi muito interessante. Aqui a gente fez aquela da curva de retas, né? Isso aqui foi a pessoa que fez. E aí tem vários objetos, ó, na madeira. É muito bacana, né, gente? Eu acho que eles conseguem desenvolver a criatividade. Aqui tem outras atividades, aqui mostrando, aqui a gente fez uma exposição e aí os alunos da educação básica foram assistir também, ficaram apaixonados, né? Ficaram muito interessados mesmo, né? Aqui eles estão lá vendo, olha, eles ficaram muito apaixonados mesmo pelas atividades. Olha, aqui outra cardioide também. Bom, e por fim eu queria terminar com a. Então vocês viram quanta coisa eu consegui mostrar para vocês aqui agora, né? São infinitas possibilidades. E aí eu queria encerrar com os doodles,
que doodle é uma palavra inglesa para referir um tipo de esboço ou desenho realizado ao acaso. Quando uma pessoa está distraída ou ocupada, né? Em português a tradução seria rabisco. São desenhos simples que podem ter significado concreto de representação ou simplesmente representar formas abstratas. Geralmente as pessoas ansiosas, elas fazem muito doodles, né? Elas começam a rabiscar, 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 rabiscar. Aí eu trago um pouco desses doodles, né? Igual, ó, tem um monte de rabisco aqui, isso é um doodle, né? Obviamente que no dia a dia a gente faz doodle bem mais simples, né? Mas aqui são doodles bem complexos. Aí eu trago os doodles que o Google usa, que são aquelas imagens que o Google usa para comemorar alguma coisa, né? Aquilo é um doodle. E ele tem alguns doodles específicos de matemática, né? Que são muito interessantes. Bom, e aí, aqui eu trouxe um material que estava em inglês, mas só para vocês verem quanta coisa dá para a gente fazer com o doodle. E aí você começa, olha, com linha vertical, linha horizontal, é, linha cruzada, e aí aos poucos você vai aperfeiçoando, fazendo loopings, fazendo espirais, fazendo nuvens, usando zigue-zague, fazendo aquele exame de eletrocardiograma. Então, assim, a gente pode ir brincando com essas coisas e depois a gente vai tirando um pouco da geometria que tem. Então, aqui, ó, usando pontos, usando traços, e aí que figuras que eu posso ir construindo, tá vendo? E aí eu posso ir melhorando meus doodles, ó. Faço donuts, faço ó, aqui ó, o sol, uma cara, e aí, assim, usando coisas bem simples, eu vou, olha, esse formato eu consigo fazer um pão, nesse formato uma lâmpada, nesse formato um ovo. E aí a gente vai aumentando a ideia dos doodles. Usando triângulos, aí só usando triângulos. Olha só, eu consigo fazer um guarda-chuva, uma árvore, uma gravata. E aí a gente vai ampliando isso com os estudantes, ó, fazendo um lápis, fazendo um barco, fazendo uma casa como um doodle. E o bom do doodle é que, diferente da artimetria, né, que a artimetria ela tem a precisão do desenho geométrico. O doodle não, é no relaxamento. Ele pode usar a geometria para o relaxamento. Aqui usando squares, né, quadriláteros, quadrados, retângulos, e aí ele vai brincando com as possibilidades, né? Ó, aqui usando círculos, enfim, depois vocês podem olhar esses materiais com mais calma, exatamente para vocês poderem ver essas possibilidades, tá bom? Gente, por hoje é só então. Espero que vocês tenham gostado dessas possibilidades. Vocês viram que aqui a gente conseguiu ir no continente, voltar no continente, trazer do continente, fazer muita coisa com a geometria, tá? E aí ainda vai ter o próximo vídeo que é usando as tecnologias. Eu espero que vocês assistam e que vocês gostem, tá bom? Um abraço para vocês então. A gente se vê em breve.